Olá, galera da internet, tudo bem? Tudo bem, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, pessoal das redes sociais. Então, estamos aqui com mais um professor no nosso quadro aqui, já é o segundo episódio desse quadro, O Outro Lado da Lua. O objetivo desse quadro, só para destacar, é trazer professores, coordenadores, diretores de escola, pessoas que conhecem a capacidade técnica, a capacidade narrativa da nossa equipe, para falar um pouco para vocês de quem é a Dark Moon e de que maneira a Dark Moon está trabalhando nessa questão do RPG. Então vamos lá. André, eu queria um pouco que você se apresentasse primeiro, falasse um pouco da sua formação, quem é você, onde você trabalha, para as pessoas que estão aí em casa e não sabem quem é você, conhecerem um pouco mais da sua pessoa. Boa noite para todo mundo. Eu sou o André, eu sou professor de História já há 23 anos, mais ou menos. Eu sempre trabalhei no ensino particular e acabei já fazendo um pouco de tudo, né? De grana, a gente vai aceitando o que a escola propõe. Então, além de História, dei aula de Filosofia, já fui coordenador, já fui orientador educacional, já organizei eventos de escola. E, recentemente, eu tive a oportunidade de entrar num colégio muito bacana, grande aqui em São Paulo, que é o Colégio Miguel de Cervantes. É um colégio que tem uma parceria com o governo espanhol, né? E no Colégio Miguel de Cervantes eu pude começar a realizar um sonho meu. E é uma história antiga, né? Eu brinco que ser nerd hoje é muito legal, né? Tem uma aceitação social em torno de correr atrás do que você gosta, né? É muito mais leve isso hoje. E na minha história, eu quando estava na escola, eu era nerd e não sabia, né? Eu gostava de anime, gostava de ler ficção científica, mas eu não tinha outras pessoas, ou pelo menos imaginava que não havia outras pessoas que tinham os mesmos gostos que eu. Não havia essa preocupação, né, nas escolas incentivar que você cultivasse os seus gostos, que você procurasse parceiros para curtir as mesmas coisas. E aí comecei a trabalhar, eu fiz Unicamp, a graduação em História, fiz mestrado em História também, depois eu fui fazer um doutorado em Psicologia da Educação, e sempre dando aula. E quando eu entrei no Cervantes, eu vi uns moleques falando que jogavam RPG e tal. E, cara, eu sempre quis jogar RPG. Sempre ouvi falar e nunca tinha tido a oportunidade, né? Eu tive uma oportunidade na faculdade, mas foi confusa, foi um dia muito rápido. E aí eu virei para os moleques e falei assim, vamos jogar RPG juntos? Aí, nossa, você sabe jogar RPG? Eu falei, não. Aí ficou no meio assim, falei, vamos fazer, a gente junta todo mundo, vamos ver quem sabe. E aí eu convidei os meninos para virem no sábado de manhã na escola. Falei assim, vamos ver quem aparece. Apareceram 45 alunos, cara. Um grupo de meninas também. E aí a gente tentou fazer alguma coisa. Aí eu fiquei que nem desesperado, né? Corri na internet, descobri uma aventura pronta, tentei assistir como os caras jogavam e fui tentar mestrar. Mas como apareceu muita gente, foi um caos, né? Eu tentei ali aquela confusão, e aí nessa confusão eu fui descobrindo que alguns alunos já jogavam, tinha uns 2, 3 alunos do ensino médio com um pouco mais de experiência, e a gente tentou organizar e começou a se reunir em sábado, a gente fez uns 3 ou 4 sábados, sempre assim, 40, 45 alunos, 60 alunos, de 13 a 17 anos. Então, veja, eu descobri que não era sozinho, né? Não é Sim. pouca gente, num colégio, você juntar num sábado de manhã, 8 horas da manhã, alunos de 13 a 17 anos, nessa quantidade, né? E eles jogam tudo juntos, não é uma questão, não tem uma segregação, né? Não, Eles jogam 13 com 15, com 16, tá tudo jogando junto. e a escola ficou encantada, né? Porque quem é que conseguia trazer alunos? Você é um cara carismático? Não, gente, porque eles querem jogar É a RPG, atividade certa. eles conhecem, eles acham legal, e ninguém conhecia muito bem. Um dos coordenadores da escola, o filho dele jogava RPG, então ele conhecia um pouco mais, foi um espanhol, e foi ele que foi me ajudando a abrir as portas do colégio. Miguel Cervantes é um colégio muito aberto, com a cabeça aberta, né? E aí, putz, eu fiquei naquilo, um ano nisso, assim, um semestre, né? Tentando fazer funcionar, desesperadamente tentando entender como funcionava o RPG, apanhando. Aí os alunos mais velhos tentavam me ajudar. Era muito aluno, então eles não tinham experiência para mestrar com tanta gente ao mesmo tempo. E aí eu me lembrei do Nelson, que é um professor de geografia, que fazia uma atividade muito, muito interessante no Colégio Pentágono, onde eu trabalhei, onde ele fazia simulações com a cara de RPG com grupos muito grandes, né, 150. Cara, vou chamar o Nelson.
E aí o Nelson estava com você, né, Caco, com a Sim, empresa, sim, tava com a gente já. com esse perfil, né, de levar RPG para as escolas e tal. Eu falei, não, vocês vão vir aqui. A gente combinou, vocês montaram, né, Uma equipe. uma equipe e levamos. A gente cobrou um valor das crianças e tal. E foi de novo, né, foi um sucesso. E aí eu vi a diferença de você ter uma estrutura para uma coisa funcionar. Você tem experiência, então o pessoal que já tinha uma aventura organizada, sabia lidar com os alunos, porque eu tive que lidar com conflito entre os alunos, porque eles ficavam bravos uns com os outros. E aí quando você tem os mestres experientes que sabem o que estão fazendo lá, coisa, a molecada pirou, né? E aí a Sim. escola, que não é boba, percebeu o potencial daquilo e foi aí que nasceu o curso extra de RPG, né? Primeiro ano, né, cara, que vocês tinham 25 alunos, né? Tudo isso, Sim. tudo isso antes da pandemia, né? Tudo isso antes dessa loucura toda que nós vivemos agora. E o que eu achei muito legal, Então, essas imagens que a gente está vendo aí, pessoal, sem máscara, gente, calma, que é pré-pandemia, tá, gente? Calma, é bons 2019, né? tempos dessa E aí, ao loucura. longo de 2020, a gente foi se adaptando pelo digital, e é isso que o André quer falar. Não é porque a aula foi para o digital, então porque o jogo é presencial, rola na imaginação, então o digital não acontece RPG? Não, dá para jogar. Eu acho que tem Fala uma aí. outra coisa, cara, quando a gente falar dessa estrutura digital que vocês conseguiram montar e manter o RPG funcionando, né? Até estimular a escola a voltar com alguns cursos extras, que a escola estava com todos os cursos extras parados, né? Eu acho que é uma coisa que é interessante, porque quando as pessoas falam de RPG, eles pensam no jogo, né? Então, claro, os alunos foram lá porque era uma brincadeira. Então, as pessoas têm dificuldade de entender o que é RPG, porque a maior parte das pessoas não tem experiência, nem, claro, muito menos mestrando, mas também não tem de ter jogado. Eu acho legal que o que foi muito forte com esses alunos, uma variedade muito grande de perfil de alunos, né, é que essa questão de você ter a possibilidade de se divertir, mas com uma coisa é, muito articulada, eu vou chamar de inteligente, porque mexe com a imaginação e com a diversão, mas mexe com conteúdo também. Eu acho que isso foi muito interessante e que chamou a atenção da escola, de ver vocês articulando uma aventura que tinha viagem no tempo, fantasia, tudo na mesma aventura, e os meninos piraram. E puzzles, né? Puzzles de lógica, Muito. puzzles de geometria, puzzles de língua, de linguagem, então Não, tudo depois que misturado. começou o curso extra, eles vinham me contar, né? Toda semana eles iam querer me contar as aventuras que tinham acontecido. Então, eu acho que tem uma coisa legal para pensar esse tipo de perfil de trabalho, que eu sei que você tem outros perfis de trabalho, né? Que é a entrada do curso extra na escola, é porque tem um perfil de aluno que às vezes não se adequa às atividades só esportivas, eles querem outras coisas também. E aí, quem não tem o perfil de atleta, que não está afim de ficar jogando os esportes coletivos, acaba muito preso, as escolas acabam tendo poucas coisas para esse perfil, né? E é um perfil que não é pequeno, quer ver? Tem grandes esportes, eu juntava 40, 50 alunos sabe, num sábado de manhã. Sim. Tem isso que a gente não ampliou, eu não convidei os mais novos, né? Convidei só os mais velhos. Veja, não é desfazendo de quem joga basquete, de quem joga Claro, claro. futebol de salão, nem nada, mas cada um tem um gosto. Fala, eu até jogo, mas eu prefiro gastar um pouco mais de tempo nessa outra modalidade mais intelectual, mais narrativa, mais Não, é isso. fantasiosa. É. Isso. O Cervantes tem um projeto muito interessante que é de diversificar essas atividades extras para vários perfis diferentes, né? Então, o Cervantes estava nessa luta por encontrar algum tipo de atividade que tivesse essa coisa do extra, que não fosse mais uma sala de aula, mas que tivesse também uma pegada intelectual bem organizada, né? Não é pesada, é bem organizada, que é uma coisa diferente. Eu Então, tenho uma experiência muito legal com os alunos aí do Cervantes, né? Felipe, o José. Eu não vou dar sobrenomes para não expor, né? Então, claro, mas enfim, né? Vou genericamente aqui colocar alguns nomes, mas é a maneira como eles elucidam os puzzles que a gente coloca, o Tiago, o Luiz, a Juliana, na verdade, Helena. A gente colocou alguns puzzles que até peguei do Canguru, que é aquele teste internacional que tem de lógica e matemática, e a gente adapta aqueles testes do Canguru para puzzles dentro de contextos de dungeons, de masmorras e dragões e tal, e põe num contexto mais fantasioso, mas o puzzle lógico-matemático está ali.
e claro. está contextualizado para não ficar chato, tipo, resolve a equação e abre a porta. Não, não tem, mas qual que é a lógica da equação com a porta? Então, se não tiver uma relação muito clara, que nem a questão da geometria, as pedras, né, ter sido fragmentadas em desenhos geométricos aleatórios e que eles têm que fazer o tangram ali para juntar, então ali você criou, o tangram tem um sentido, então uma pedra Claro. se facelou, você criou um contexto para aquele tangram, não é resolva o tangram e abra a porta, vai. É isso, né? Da mesma maneira. E, cara, a resposta deles é muito rápida. Muito É isso. rápida. Eu acho que é essa força, né, de você, todo mundo na escola, é lugar comum você falar a importância das situações problema, né, para o aprendizado. Outra coisa é você ser capaz de formular situações problema que sejam situações problemas reais no sentido de interação com o aluno, né? Porque senão fica só um enunciado mais bonitinho. Que ele Eu acho que esteja isso é uma força. motivado, é isso. Ele esteja envolvido na situação problema e não João comprou um carro. João, Claro, mas eu claro, não sou João, né? Ele quer claro. saber dele, né? Não Não, tem agora, isso. o mais interessante, cara, claro, isso para nós conversando aqui faz muito sentido, mas o que mais marcou a equipe pedagógica da escola, né, quando viu as imagens, algumas que vocês estão mostrando, que até foram divulgadas pelo site da escola, né, com uma pequena reportagem, o que mais encantou a equipe pedagógica, diretiva, né, e coordenação, foi a imagem de alguns desses alunos, que são alunos que têm questões socioemocionais muito delicadas, que não aparecem na sala de aula, e de repente, ali no RPG, estavam interagindo, discutindo. Às vezes são crianças que você nem sabe muito bem como é a voz, né? Porque você tem que dar São muito trabalho. introspectivas. É muito trabalho você tirar alguma coisa dela, ela tem uma dificuldade de se envolver com as atividades, e de repente as crianças estavam lá, brilhando, participando. Então, isso foi uma coisa que marcou muito a equipe diretiva que estava acompanhando essas minhas loucuras de sábado, antes de vocês entrarem. Já estava achando legal, apesar do caos que estava. E, de repente, quando vocês apareceram com isso bem estruturado, bem organizado, um projeto claro, os caras ficaram deslumbrados. Daí nasceu o curso extra, né? E veio o convite de vocês fazerem um curso extra com a escola, né? Eu acho que é Que interessante já você perdura pensar isso. aí, nós estamos no segundo ano, né? É, Indo já na metade para o final do segundo semestre. Graças a Deus, tudo correndo muito bem, um grupo forte, sólido, né? A gente tem o quê? Às vezes um que sai e 3, 4 que entram novos, né? Justamente o claro. que você está falando. Um conta para o outro fica curioso e quer entrar e tal. Não, a gente estava até conversando um pouquinho antes, né? Essa semana mesmo, a semana passada, um aluno veio falar do RPG e tal, porque. Aí eu falei, por que você está falando de RPG? Não, porque um amigo meu estava falando sobre isso. Aí eu falei, mas você sabe que tem um curso extra aqui? Aí o cara falou, por isso ele estava falando. Porque é isso, né? Tem alunos que você não consegue pescar no dia a dia de sala de aula, de repente você tem uma atividade nas mãos, cria um envolvimento emocional com a escola. A gente sabe que é uma questão difícil para as escolas particulares, que é manter o aluno, manter a fidelidade no sentido comercial mesmo do termo, mas também que cria um envolvimento emocional de vínculo com o processo de aprendizagem na escola, né? Então, isso é fantástico do curso extra. É o sonho de consumir de curso extra, né? Você Sim. tem isso forte já em geral nas escolas, com as escolas de esporte. Você falou que são muito importantes e tem todo o papel. E é difícil as escolas conseguirem. Você tem algumas coisas que já são mais sólidas, né? Xadrez já tem uma tradição um pouco maior. E tem Mas muitas famílias que pensam nisso, né? Vou mudar meu filho de escola, ele vai chegar lá no Cervantes, e aí, como é que ele vai ser bem aceito? Porque meu filho é mais introspectivo, ele é mais leitor, ele não é um esportista. Será que ele vai se enturmar com a galera de lá? Então, o RPG muitas vezes é a atividade que vai levar o seu filho a enturmar com gente que é como ele, é isso. normalmente introspectivo e que ali acha sua tribinho. É Aqui é isso. meu grupo, aqui é minha trupe, que gosta de Tolkien, que gosta de ler um Percy Jackson, É que isso, né, é cara? Eu fã do acho que Harry Potter e vai, né? eu estudei numa boa escola, mas, claro, eu vou fazer 43 anos agora, tem uma diferença do que se pensava para a escola há 25, 30 anos atrás do que hoje, né? Então, hoje, eu acho que é muito importante a escola, claro, ser um espaço de abertura, de socialização, mas também do aluno aprender a mapear o espaço que ele circula, né? Então, do mesmo jeito que você estimula os atletas, as Olimpíadas de Matemática, você estimular também as outras habilidades, não só está na moda falar em habilidades socioemocionais, né? E tem
discussão da BNCC, mas é muito difícil você criar trabalhos concretos disso na sala de aula, né? E aí você tem um tipo de dinâmica que fortalece isso na escola. E essas crianças estão de idades diferentes, circulando com o mesmo universo. Então você cria um espaço de circulação e alimenta a força emocional na escola, né? No momento que nós estamos agora de pandemia, onde está todo mundo tão desconectado. É o que eu ia te falar, tirou da minha Fantástico. boca. Exatamente. Né? Porque nós estamos num momento em que as pessoas ficaram um ano, às vezes um ano e meio, sem uma aula presencial, né? Aqueles que ficaram menos tempo ficaram pelo menos um ano fazendo aula online, só em casa, tendo pouquíssimos contatos de socialização com o outro, e aprender a negociar com o outro, argumentar, fazer essa troca, ceder, né? É super importante no convívio social. Senão você cria um monte de egocentrista, né? Pessoas, eu acho que, na verdade, cara, eu acho que é o dilema do século XXI, né? Como diminuir a conexão com o vazio da internet por si só e aproveitar essa estrutura de conexão da internet para criar vínculos. Para criar vínculos concretos, né? Vínculos afetivos reais, né? Eu acho que o RPG, por estimular o trabalho em equipe, por estimular a cooperação, ela é a ferramenta. Você vê os alunos que jogam RPG, que antes estavam meio sozinhos, alguns, de repente estão andando com um grupo, já começam a conversar com as outras, tem assunto, né? Puxa. Então, eu acho que ter uma atividade que tenha esse potencial, com as habilidades socioemocionais, no momento pós-pandêmico, é algo que eu estou vendo assim nos Cervantes. Os moleques não param de falar. Então, que legal, que legal. Eu só tenho a agradecer, agradeço ao André por ter apresentado a gente a coordenação e o pessoal do DACE ali do Miguel de Cervantes, ao Antônio, a Gi, a Alessandra. Queria deixar aqui também minha gratidão para eles, um grande abraço, né, apertado aí no coração. André, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição, e espero que os comentários que o pessoal trouxer aqui no YouTube, nas nossas redes, a gente vai filtrar eles e tentar montar um segundo vídeo contigo, tirando as dúvidas que as pessoas tenham ou queiram fazer para você ou para a gente aqui, sobre como que se dá um curso extra de RPG numa escola, né? Então, se tiver alguma dúvida, alguma questão que você acha que a gente não conseguiu abordar, alguma crítica, coloca aí no comentário. Vai ser um prazer a gente chamar o André aqui de volta e fazer um novo bate-papo. André, um beijo no coração, um grande abraço, muito obrigado. Obrigadão, cara. De coração. Valeu, até a próxima, do outro lado da lua. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Pronto, meus amigos.